paz do Senhor a todos. Estamos dando início a mais um programa, a história dos mártires. E aqui na mesa comigo estão Pastor Douglas, Pastor Fabiano, Pai do Senhor, Pastor Luiz Eugênio. Pai do Senhor a todos. Depois vai ser creditado o título de cada um. Então vamos dar início ao nosso programa, e o tema do nosso programa hoje será o martírio dos 12 apóstolos, aquilo que envolve a morte dos 12 apóstolos. Eu já adianto que só um deles morreu por morte natural, os outros foram martirizados. Outra coisa que nós vamos ver, que vai estar aí no mapa, que eles foram muito bem organizados e distribuídos, né? Nós vemos Tomé foi até a Índia, Bartolomeu lá na Armênia, Matias foi lá para a Etiópia, no norte da África e até meio ali no meio da África. Aí nós vemos Judas Tadeu lá na Pérsia, o atual Irã. E nós vemos que lá para Roma, poucos foram até lá, a não ser o apóstolo Paulo, que é o 13º apóstolo, que ele entrou como apóstolo, chamado apóstolo dos gentios. Eu vou passar a palavra para o pastor Luiz Eugênio, que vai fazer a introdução, o início aí, ler os textos bíblicos. Bom, irmãos, amigos, vamos ler aqui, vamos na Bíblia, a palavra de Deus aqui, ler sobre os apóstolos aqui em Mateus capítulo 10, a partir do verso 1, fala sobre o chamado dos apóstolos. Vamos ler aqui, acompanhar a leitura, diz o seguinte: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre espírito imundos, para que os expulsasse, para curasse toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Lebeu, apelidado de Tadeu, Simão Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Aqui mostrando os 12. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis em cidade de samaritana, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Interessante que nós vamos observar nesse chamado desses 12 apóstolos. O texto já fala que depois Judas o traiu e abandonou, apostatou da fé. O chamado dos apóstolos foi muito interessante para fazer uma reflexão sobre esse chamado de Jesus. Esses homens, se fosse levar os dias de hoje, na forma organizada do dia de hoje, ninguém chamaria esses homens para levar o evangelho para o mundo. Ia chamar os fariseus, saduceus, homens preparados para levar, porque já eram conhecedores de tudo. Mas Jesus chamou homens, aos olhos humanos, totalmente despreparados, mas homens que ele ia prepará-los para levar o evangelho. Interessante que esse chamado desses 12 apóstolos vai nos mostrar que quem prepara o homem é o Senhor que prepara. Não é o homem que vem preparado para fazer a obra de Deus. Deus que prepara os homens e os chama com seus defeitos, as suas imperfeições, porque esses homens aqui eram homens simples, né? Podia ter algum com um pouco mais de conhecimento, mas a maioria eram homens simples, mas homens que nós vamos mostrar depois na história como que eles morreram pela fé e pelo evangelho, né? Depois da conversão, né? No princípio eles tiveram a morte de Jesus, eles ali tiveram um pouco de reação, é normal ao homem. Depois tiveram uma experiência com o Senhor, Jesus vivo, houve uma mudança completa naqueles apóstolos aí. Então nós vamos ver aqui, interessante que o texto, viu, Iane, fala que Jesus, em princípio, os enviou à casa de Israel. Veio para que eram seus, mas os seus não receberam. Então os que receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus, eles creem no seu nome. Então, em princípio, eles foram enviados para
Jesus veio para Israel, como diz o texto aqui, mas depois o evangelho se expandiu. Aliás, nesse mapa que Ian vai mostrar onde que cada um foi martirizado, vai mostrar que ele estava espalhado pelas regiões, né, evangelizando, né, os apóstolos. E é onde ele sofreu as perseguições que vão ser demonstradas aqui em detalhes que acho que é interessante conhecer, né? Vamos aproveitar, vamos ver o mapa. E dentro disso que o pastor Luiz Eugênio falou, desde o começo, né, pastor Luiz Eugênio, o Senhor estava preparando Israel para evangelizar o mundo, né? Mas como o pastor falou, veio para os seus, mas os seus não receberam. E aí, ali o concerto foi alterado, houve um Novo Testamento. Mas vamos ver no mapa aí a localização que cada um agiu e foi martirizado nessa região. Então nós vamos ver aí no mapa. Por exemplo, nós vamos ver que Bartolomeu, ele foi e morreu, e ele agiu na área ali da Armênia, que fica no mapa acima da Turquia. Ali vocês vão ver a bolinha vermelha, o nome dele ali, de Bartolomeu. Aí Tomé, nós vamos ver que foi lá para a Índia. Olha só, aquele Tomé, depois nós vamos ver essa história maior de Tomé aqui, aquele que precisou ver para crer, aí é martirizado lá na Índia, foi pregar na Índia. Aquilo que o pastor Luiz Eugênio falou agora, não seriam escolhidos esses homens, né? Mas o Senhor escolheu. Nós não escolheríamos talvez, né? Mas o Senhor escolheu. Aí Tomé, Simão, aí no mapa vamos ver que Simão e Judas Tadeu, eles agiram mais ali onde era a Pérsia, hoje é o atual Irã. Então, naquela região, eles morreram, mas foram martirizados ali por aquela região. Aí nós vamos ver lá o Levi, que é o Mateus, que escreveu o livro de Mateus, e que era o Levi que estava ali na coletoria, que é a mesma pessoa. Ele e Matias, que foi aquele que substituiu Judas Iscariotes, eles já foram evangelizar para a África e foram martirizados. A história ali, a tradição coloca que o martírio deles foi na Etiópia, aquela região da África, mais por norte, até mais para o meio ali, né, a Etiópia. E aí nós vemos o André, já foi lá na região da Grécia, em Acaia, e João, né, o único que morreu de causas naturais, morreu em Éfeso. Filipe em Hierápolis, né, ali também na região da atual Turquia. Paulo, né, o 13º apóstolo, o apóstolo dos gentios, é o único que o registro é Roma. Depois nós temos o Tiago Maior, que é o irmão de João, que morreu em Jerusalém. O Tiago Menor, que é o filho de Alfeu, que também morreu em Jerusalém. E Pedro, aí no mapa está uma interrogaçãozinha ali, porque Pedro, há muita polêmica e nós não vamos ser contenciosos aqui quanto a Pedro, né? Vamos dizer assim, morreu aqui, morreu ali, né? A história, quem cursa história vê que tem a fonte primária, a fonte secundária e a fonte terciária. A fonte primária é quando alguém escreveu o livro, tu pega aquele livro, é uma fonte primária. Por exemplo, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas, é uma fonte primária. Porque todo mundo sabe que foi Lucas que escreveu Atos do Apóstolo. Agora, por exemplo, esse livro aqui, do Eusébio de Cesareia, isso aqui é uma fonte secundária. Por quê? Ele pegou escritos de várias pessoas lá do 1º século, 2º século, e ele escreveu alguns livros baseados e aí fez a análise deles e colocou as coisas dele em outros livros. Então, para a história, isso é uma fonte secundária. É alguém que pegou algo que estava escrito e reescreveu com alguns comentários e com as suas ideias. Por exemplo, Eusébio de Cesareia, ele não gostava das ideias do Tapias,
que foi um dos mártires lá. Então ele não escreveu muita coisa sobre Tapias. Então é uma fonte secundária. E uma fonte terciária seria alguém que pega da fonte primária, da fonte secundária e faz uma terceira fonte, que são esses livros mais atuais, como esse livro aqui de 1517. Então ele já faz outras análises, já pega o Eusébio de Cesareia, pega escritores do primeiro século e faz. Então, com isso aí nós vemos que datas e informações, ao longo do tempo, algumas datas e algumas informações, elas são diferentes, um pouco diferentes, né? Mas algumas são reais. Então, nas histórias dos 12 apóstolos, tem algumas coisas, e nós vamos mais pela Bíblia. Pegando aqui Pedro, que eu estava falando. A fonte primária sobre Pedro, que é o livro dos Atos dos Apóstolos, também as cartas de Paulo, e é claro que teve outros escritores que não foram escritores da Bíblia, que escreveram naquela época, mas não se tem nada apalpável sobre Pedro. Então, Atos dos Apóstolos, Lucas, olha só, ele não relata uma vírgula, nem um ponto, afirmando que Pedro esteve em Roma. Então, não tem um momento que Lucas coloca Pedro em Roma. As cartas de Paulo, os escritos de Paulo, também não consta uma vírgula que Pedro esteve em Roma. E olha só, eles encontraram, Paulo e Barnabé encontrou Pedro no ano 51 lá no concílio de Jerusalém, Pedro e Tiago, irmão de Jesus, que estavam presidindo lá o concílio. Então mostrava que eles eram os líderes de Jerusalém no ano 51. E Paulo ficou 15 dias ali com Pedro. Então, as cartas de Paulo também falam que Paulo, na prisão, recebeu muitas visitas ali, dá o nome daqueles que visitaram ele, mas em momento algum ele cita Pedro com ele. Então, fontes primárias, pegando a Bíblia como fonte primária, o livro dos Atos dos Apóstolos, os escritos de Paulo, não tem uma vírgula sobre Pedro em Roma. Então nós vamos deixar essa interrogação de onde morreu Pedro, né? Vai lá em Roma, tem uma prisão lá que tem um nome que Pedro morreu ali. Mas da onde foi tirado isso são polêmicas, né? São polêmicas. Então nós não vamos deixar uma interrogação, porque não tem como bater o martelo que Pedro morreu em Roma ou morreu em Jerusalém, né? Pelo livro dos Atos dos Apóstolos, em grande parte, ele estava em Jerusalém. E Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, que morreu lá para o ano 80, 82, ali na região da Grécia, perto de Atenas, uma cidade ali perto de Tebas. Esse Lucas, ele escreveu o livro dos Atos, ele relata sobre Paulo em Roma, mas ele não citou nada sobre Pedro. Então, isso é uma fonte primária muito importante para ser analisado quanto à vida de Pedro. Mas nós temos outros assuntos aqui. Eu vou passar agora a palavra para o pastor Douglas, que vai dar continuidade aí ao nosso assunto. Amém. A paz do Senhor, irmãos, a todos que nos assistem, aos pastores. A paz do Senhor. Eu estava pensando aqui, ouvindo o pastor Luiz introduzindo o assunto, e eu me lembrei do texto que o Senhor Jesus fala assim: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu fico imaginando assim, quando os apóstolos, quando foram chamados, os seus ouvintes não imaginavam que seriam provados, que a fé deles seria provada dessa maneira. E nós vemos que, ao escolher aqueles homens simples, como o pastor Luiz disse, mas eram homens que não negariam o Senhor nos momentos definitivos, Imagina, pastor Luiz, os fariseus, os saduceus, tinham medo de perder o poder. Imagina a vida, E, com certeza. Então, o Senhor Jesus escolhe aqueles homens e os prepara para enfrentar aquilo que seria um grande desafio para eles. Mas eu queria citar aqui o apóstolo Tiago, o Tiago maior,
né, como ele é conhecido, filho de filho de Zebedeu, Tiago, filho de Zebedeu, que era um daqueles próximos, né, do Senhor Jesus, Pedro, Tiago e João. Tiago, pastor Ian, ele atuou ali, né, na região de Jerusalém, e ele foi um dos primeiros a ser martirizado. Como diz o pastor Ian, a Bíblia é a nossa fonte primária. Eu queria ler um texto que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, que diz assim: e por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar e matou à espada Tiago, irmão de João. Então aqui nós vemos na Bíblia a forma como o apóstolo Tiago ele foi martirizado. Há um registro muito interessante de um historiador chamado Clemente. Ele era um historiador ali da região de Alexandria, e ele deixa registrado um fato interessante sobre o martírio de Tiago. Quando ele foi perseguido e levado ao banco dos réus, né, aqui diante de Herodes Agripa I, aquele que o levava, né, o guarda ali, né, o soldado que o levava, diz o registro de Clemente que ele ficou muito comovido com a figura do apóstolo, né, do apóstolo Tiago. E que no caminho do julgamento, ele sabia qual que seria a sentença, né? Ele se comove e ali há uma operação do Senhor. Porque o registro diz que ao andar com Tiago, por aquele breve momento, ele se converte. Ele se converte e ele faz uma confissão. Ele se vira para Tiago e fala: olha, eu sou cristão. Ele se converte naquele momento. E ele, constrangido, ele pede perdão ao apóstolo. Olha, me perdoa, agora nós estamos do mesmo lado. E o registro diz o seguinte, que Tiago, ele se cala por um momento e se volta para aquele soldado e diz assim: que a paz seja contigo, irmão. Que coisa maravilhosa, né? Isso. Que coisa extraordinária. Essa posição do servo de Deus. Então, ele dá essa palavra ao soldado: olha, que a paz seja contigo, meu irmão. E o registro diz que ele dá um beijo, né, o ósculo ali, e aqueles dois, eles são ali martirizados, os dois são decapitados, né, não negando a fé. Então nós vemos aqui um testemunho maravilhoso, um testemunho que moveu o coração do perseguidor, né, do soldado, e que transforma aquele homem em um apóstolo também, um discípulo, e os dois ali professam a sua fé e vão ao martírio recebendo a coroa de glória. Lembrando que ali o responsável pela morte de Tiago, né? Isso. Foi o Agripa, né? Agripa I. Agripa I, né? Agripa I. Então, ele matou Tiago. Por que ele matou Tiago? Ele estava ali procurando agradar, né, as autoridades da época ali, né? Tinha essas coisas, né? Eles matavam o apóstolo para ver se... Aconteceu com outros apóstolos que morreram também desse jeito, né? Os líderes judeus ali, né? Para querer agradar o líder judeu e consolidar o poder dele ali na região ali, né? Porque deu um impacto muito grande. Foi o primeiro, né? Foi o primeiro mártir, né? Teve Estevão, mártir dos apóstolos ali. Dos apóstolos. Estevão foi diácono. Os apóstolos foi o primeiro. Então, acusou, aquela pessoa que acusou ele se arrependeu, né? Se arrependeu de ter acusado, né? E acontece muito isso, né? Muitos servos são acusados de coisa, depois a pessoa vê que não é nada daquilo, né? Conhece a vida do servo, daquele que seguiu o Senhor. Isso aí é interessante, esse detalhe aí, né? O arrependimento, né? Não sei se é arrependimento ou remorso, né? Mas se converteu? Se converteu e entregou se converteu a vida, porque se arrependeu mesmo, né? Isso que é importante, né? E o próprio Tiago o chama de irmão, o abraça ali, né? Que a paz seja contigo, ali, irmão, né? A paz seja né? contigo. Interessante, foi no último momento, né? Ele estava indo já para o tribunal, se arrependeu, se comoveu com o testemunho de Tiago, pede perdão para Tiago, Tiago perdoa, né? Como o pastor Douglas aqui coloca, e aí vai para a morte. Mas pela garantia agora do seu galardão, né? Pelo arrependimento dos seus pecados. Né? Agora, o outro lado, isso que o pastor Luiz Eugênio estava dizendo,
o outro lado é uma coisa assim muito triste, porque a palavra registra isso, que Agripa, o Herodes Agripa, ele ficou contente. A multidão ficou contente, a multidão ficou... E aí ele se exaltou tanto que ele prendeu Pedro também, e a intenção dele era matar Pedro também. Aí ele vai lá para Cesareia, no pretório, ele ficou tão ali feliz, porque, como o pastor Luiz Orlando falou, que ele quis agradar as autoridades ali, judaicas principalmente, e aí viu que todo mundo ficou feliz, e ele vai lá e dá aquele discurso, né? Ele dá um discurso no pretório, lá em Cesareia Marítima, e quando ele dá esse discurso, a multidão começou a gritar: é voz de Deus e não voz de homem. É voz de Deus e não voz de homem. Atos 12, né? Em Atos 12. E aí, o que acontece? A Bíblia diz que o anjo do Senhor veio e feriu ele. E ele foi comido pelos bichos. Você teve uma verminose ali, e ali ele morreu. Se não Pedro... Provavelmente no dia seguinte... Olha Pedro. Pedro ia ser... Quando Pedro escapou da prisão, né? Isso, Pedro escapou. Aliás, ele escapou por um milagre, né? Que o Senhor enviou o anjo ali, né? O Senhor enviou o anjo. Agora, é interessante, quando o Senhor enviou o anjo para Pedro escapar, o Senhor providenciou tudo para Pedro. Pedro, o anjo falou: bota a capa aí, para você não... Ele calçou o chinelo, vai na capa, porque ele devia estar frio, né? E a preocupação do Senhor com os detalhes ali naquele texto ali, né? A preocupação com Pedro, né? Essa questão da capa... vai dar uma história para nós aí, vai dar um capítulo, porque a capa, em muitos momentos, ela é citada, né? Paulo, quando estava preso lá, não esquece de trazer a minha capa. Né? Acho que foi para Timóteo, para Tito, lá que ele falou: vai lá e traz a minha capa. Quando Estevão foi apedrejado, a capa de Estevão, né, foi jogada aos pés de Paulo. Então, essa história da capa aí dá uma história. Tem história aí. Agora, esse primeiro mártir, o Tiago, o apóstolo, é interessante lembrar do martírio de Tiago. Eu acho que é importante lembrar que, às vezes, a gente observa muito essa questão. E, às vezes, eu já vi muitos irmãos que, às vezes, perderam um parente, às vezes, uma irmã, a mãe de uma pessoa que é serva de Deus. Só depois da morte que a pessoa se converte. Depois a mãe deixou um exemplo de fé, né? Tiago deixou um exemplo aí. A vida dele. Agora, é interessante esse detalhe, Iana, das autoridades querer ter conceito com a morte do apóstolo, né? Matou Tiago, falou: nós estamos dispostos a matar qualquer um aqui, certo? E aquilo ali pensou-se: bom, com a morte de Tiago, esse pessoal vão sossegar, vai acabar esse negócio de vez. Mas o negócio não é assim, não. O negócio ali, aí que, embora os cristãos ficaram... Tanto é que na reunião que Pedro foi solto, quando o anjo soltou Pedro lá, ele chegou na casa, bateu na porta, e nem acreditava que Pedro estava solto. Pedro vai morrer. Ele ia morrer no outro dia, né? Se assustaram. Livramento do Senhor. Eles se assustaram. Ia morrer, não é? Ia morrer. Exatamente. E quem atendeu Pedro se assustou, saiu correndo lá. Pedro bateu na porta, a menina lá atendeu lá, Rod, né? Não é ele não, né? É o anjo. Não pode. Às vezes é que acontece. Às vezes o irmão ora por um livramento de alguma coisa, vê um livramento, não acredita. Não é possível que Pedro está aí. O fulano é um anjo, né? Você já respondeu, né? Não pode, o senhor não tem para responder essa oração, não. Será que Deus está respondendo? Então, às vezes, nós estamos pedindo uma coisa, será que o senhor vai responder? Porque ali seria um milagre. Do jeito que Pedro estava preso ali, vigiado por soldados, como é que ele ia escapar? E interessante essa questão dos imperadores romanos. Tem um fato aí, por exemplo, o nome César passou a ser um conceito, um sinônimo da palavra imperador. O Augusto, esse Augusto que foi colocado ali, César Augusto, esse Augusto, no nome dos imperadores romanos, quer dizer que ele era divino. Esse Augusto, César, ele é imperador humano. E o Augusto foi colocado no sentido que ele é divino. Então, eles se achavam ali que eles tinham essa autoridade. Por isso que eles se achavam no direito de mandar matar, não mandar. Tem aquela história do César lá que passa nos filmes, né? Se levantar a mão, mata. Se não levantar. Exatamente. E a coisa mata, não mata. Então, porque... Pela palavra, só Deus tem o direito da vida, né? Ninguém tem o direito de tirar a vida de alguém, só Deus. Então, eles usam esse lado Augusto, de imperador, para dizer assim, decretar a morte de alguém
ou não. Então ali eles se colocavam como Deus, né? Eles se faziam um Deus, né? Não, queria ser adorado, né? Queriam ser adorados, então eles usavam uma autoridade que só cabe a Deus, né? Agora, você falou de Pedro ali, é bom considerar o seguinte, que você chegou a mostrar em programas anteriores a prisão onde Pedro ficou preso naquela Prisão marmentina. né? Aquele é o Paulo. Paulo ficou preso, essa prisão de Roma é a prisão marmentina. Quem vai lá em Roma... O Pedro ficou a prisão de Pedro. Está escrito Pedro e Paulo. Mas é porque Pedro a gente não tem... Ele ficou preso em Cesareia, no pretório em Cesareia. Certo. Porque não existe, como eu falei antes, não existe nenhum relato de Pedro em Roma. Não, certo. Agora, mas tu falou certo aí, porque tu vai lá em Roma, na prisão marmentina, tá lá Pietro, vamos ver na imagem aí, Pietro e Paulo. Por quê? Porque isso é uma tradição romana, né, que dá como certo que Pedro foi a Roma. Deixaram escrito lá, né? Para todo mundo. Então, agora, biblicamente... É a controvérsia do local. Controvérsia. Né? Então, não vai ser contencioso com isso. Mas o Pedro ele ficou preso no pretório, lá em Cesareia. Essa que ele foi livre aí, e Herodes Agripa. E aqui tem um outro fato interessante. Por que essa data... Agora você comentou de Pedro, depois tem que falar como é que foi a morte de Pedro, né? É interessante esse detalhe da morte de Pedro, né? Tem um historiador que fala sobre a morte de Pedro, que ele escolheu ser crucificado de cabeça para baixo, e então tem essa... para não querer morrer. Isso é uma história... Isso é Jerônimo, é Jerônimo que fala sobre isso. Foi Jerônimo, um dos Jerônimo fala que historiadores... fala que ele indigno, né? Indigno de morrer na cruz igual ao Senhor, então escolheu morrer de cabeça para baixo. Agora, o local, e até isso aí contradiz... Ele não queria morrer igual Jesus morreu. Não, eu não sou digno de morrer igual Jesus, Jerônimo conta, né? Isso aí é mais morrer de cabeça para baixo. Isso aí é mais um fato, um texto que mostra que não deve ter sido em Roma, porque Paulo, ele saiu da prisão e foi decapitado por Nero. E aqui, crucificado, Nero estava decapitando, ele não estava... O Paulo estava na prisão argentina, foi tirado, levado e decapitado por Nero. Se Pedro tivesse junto ali, seria decapitado e não morto E esse historiador, né, o Jerônimo, ele coloca que Pedro foi crucificado, escolheu ser crucificado de cabeça para baixo. Agora tem um detalhe aqui interessante, essa questão que o pastor Douglas falou. Por que a morte de Tiago, irmão de João, é 44 depois de Cristo? E essa data... Porque nem todas as datas aqui são precisas, né? Às vezes variam muito. Um escritor coloca outro escritor coloca outro, né? Por exemplo... Mas são pequenas variações, não são variações grandes, tem escritores que põem como Tiago... o Tiago, irmão de João, morreu em 36. É impossível isso. Por quê? Porque Herodes Agripa, ele reinou de 41 a 44. Certo, E a Bíblia diz que o imperador lá em Roma era Cláudio. Cláudio foi de 41 a 54 imperador. Então, quer dizer, antes de 41, impossível. E, historicamente, tem um registro que Herodes Agripa morreu em 44. Né? Então, se ele matou pouco antes Tiago, prendeu Pedro, foi lá para o pretório em Cesareia, ia matar Pedro e morreu ali, então Tiago morreu uma semana, 2 semanas antes, algum tempinho antes, foi em 44. Então, isso é uma data muito precisa, digamos assim. Agora, outros, às vezes, tem uma variação perto ali. A gente vai por aquilo que é mais aceito. Essa pode ser até mais aceita por conta do registro bíblico, né? Exatamente. Por ser a fonte primária. Né, que se cruzam, né? Atos 12 ali fala isso. Pastor Fabiano, aproveita, fala para nós um pouquinho aí de algum marco. Fala sobre o André, que é irmão de Pedro. Né? Certo. André, irmão de Pedro, conhecido ali por trazer pessoas, pescador também, como o pastor Luiz falou, era um homem simples, né? Homem simples da época, pescador, trazia pessoas, era um grande evangelista, Pedro, André. E André, ele tinha intimidade também com o Senhor.
pastor Douglas colocou aqui, né, Tiago, João, mas André era um discípulo íntimo também do Senhor. E ele saiu para percorrer ali a área de, como está no mapa, a área de Ásia Menor, Grécia, e possivelmente Ian, ele deve ter ido também para a Europa Oriental, né? Porque ele chegou a morrer na Grécia. Na Grécia. E ali é só passar o estreito de Bósforo, ali ele já está na... Por ele chegar àquela região, o que reinava ali a região era dominada pelo politeísmo grego, né? E ele pregando o evangelho ali, era natural sofrer as perseguições. E o governador Egéias foi quem determina a morte de André. E André tem uma característica interessante dele, que quando ele foi preso, pregado à cruz, né, por Deus ali, por pregar contra os deuses pagãos, André, a forma da cruz dele era a forma de X, né? E até hoje a história relata que ele diz assim no símbolo da salvação, né? Ó cruz tão esperada e amada, com alegria eu desejo ver-te. Venho a ti, né? Então André, ele tinha essa característica da morte dele, por ser crucificado na morte com a cruz em forma de X, né? O teu nome é Cruz de Santo André. Cruz de Santo André, né? É uma ilha. Parece que tem uma ilha lá, com o nome até hoje disso. A origem do nome é Cruz de Santo André. Isso, na data aproximadamente ali de 60... No ano 60 depois de Cristo, André foi martirizado ali, né? Aí foi fixado transversalmente assim, né? Foi. O X no solo, né? No solo, isso. Aí essa forma da morte dele, né? Exatamente. Agora, pode continuar. Não, mas também, agora é interessante do André, porque Lucas, que não é apóstolo, mas foi o escritor dos Atos dos Apóstolos, também morreu bem pertinho ali nessa região da Grécia também, né? Então, Lucas foi uma pessoa, ele não foi um apóstolo, mas foi uma pessoa muito atuante ali no primeiro século Você fala da igreja. Do autor do Evangelho? O autor do Evangelho. Isso. Lucas também foi ali na área da Grécia, ali, ele foi morto por ali. Ele relata a história do pendurar numa oliveira, né, pelos idólatras. Ele fala isso. Lucas é tido como um grande historiador, né, pastor Ian? Pela sua forma de escrita, os registros, né? Exato. Médico, né? Médico. O homem que mais viajou com Paulo, né, assim, né? por grandes países também ali para pregar o Evangelho também. Quem lê algumas cartas de Paulo vê que Lucas teve em muitos momentos com o apóstolo Paulo. Mas vamos continuar aqui a falar um pouco mais do martírio, que é o nosso tema hoje aqui, o martírio dos apóstolos, principalmente os 12 apóstolos. Daí tem Paulo, que foi um apóstolo fora do tempo, né? O apóstolo dos gentios. Mas olha só, temos o Bartolomeu, que é o Natanael, né? Aquele, né, que nós íamos comentar aqui, né? Porque o pastor Luiz Eugênio vai falar daqui a pouco do Filipe. Não, acho que não dá nem tempo, né? Vou ter que continuar. Não, vai dar tempo sim, vai dar tempo, porque nós vamos... nós vamos dividir esse programa em 2 blocos, né? Então a gente já vai continuar. Então eu vou fazer o gancho aqui para o pastor Luiz Eugênio do Bartolomeu, que é o Natanael. Lembram lá? O pastor Luiz Eugênio vai contar a história aqui. Natanael, o Filipe lá convidou Natanael, tinha os 2 discípulos lá, João Batista estava pregando lá no deserto, aí vem Filipe e Natanael, e Filipe prega para Natanael, e Natanael diz assim: mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Esse Natanael aí é o Bartolomeu. E o Filipe, que o pastor Luiz Eugênio vai falar, disse: vem e vê. E os 2 são apóstolos, né? Os 2 estão na lista dos 12 apóstolos. Interessante. E Bartolomeu, ele que é o Natanael, tem uma coisa interessante dele, né? Ele foi pregar para aquela região da Armênia, que é acima ali da Turquia. E lá, olha só a preocupação dele. Ele traduziu o Evangelho de Mateus, que é um evangelho evangelista, né?
para os armênios, para o povo daquela região da Armênia. Né? E ele pregou muito lá, então ele evangelizou e cuidou dessa parte da Armênia, e ele teve uma morte diferente dos outros, né? A morte dele foi por esfolamento. Diferente. Ou seja, ele pregou cruel, lá, né? e tem uma história que ele pregou para uma família, lá foi curado uma pessoa da família, e o rei ficou bravo. O rei lá ficou bravo porque ele estava tratando de um assunto, e aí o pessoal foi reclamar aquele negócio, ele está enfraquecendo os nossos deuses, está falando de um outro Deus, e aí houve um milagre, eles não queriam nem saber do milagre. Eles queriam saber de crucificar, e esse rei ele foi muito perverso, ele esfola o Bartolomeu, então ele é martirizado ali na região da Armênia. O Natanael, né? Natanael, quer falar do Filipe? Não, vou falar, mas antes gostaria de lembrar um detalhe sobre o Natanael, do encontro que ele teve com Jesus. É interessante lembrar que quando o Senhor falou para ele, Natanael, ele falou bem assim, o texto aqui em Atos, João, né? E disse, vi ter com ele, disse, eis aqui um verdadeiro israelita e que não há dolo. De onde me conhece? Ele falou, antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando debaixo da figueira. Aí pensou assim, como é que Jesus me... Como é que ele aí ele falou, disse, Rabi, tu és filho de Deus. Interessante, eu lembro desse texto, Jesus falando que viu debaixo da figueira. O Senhor entregou uma revelação para ele aqui, na revelação ele creu. Você creu só porque eu falei isso, coisas maiores verás. Então, às vezes o Senhor usa alguém para falar de um dom espiritual. A pessoa chega numa igreja nossa, visita, recebe um dom espiritual. Aqui foi um dom que o Senhor entregou para ele. Ele estava debaixo da figueira, o Senhor entregou uma revelação, te vi, aconteceu isso com você, mas ele falou, eu estava debaixo da figueira realmente. Como é que ele me viu debaixo da figueira? Então, o Senhor revelou um fato da vida dele para que ele entendesse. E ele, nesse fato pequeno, ele creu e seguiu, né? Às vezes, rapaz, o senhor dá um dom espiritual com uma pessoa, vai numa igreja nossa, uma visita, recebe um dom, um sinal que Deus dá, porque Ele quer operar coisas maiores. Porque nas pequenas coisas que nós cremos, Deus opera coisas grandiosas, né? Então, isso é muito interessante, quando nós cremos no que Deus está falando, né? Aqui, ele creu e foi muito mais abençoado, né? E, pastor Luiz, dentro do que o senhor falou, não foi o muito falar, não foi um convencimento humano, não foi um argumento humano, mas foi a revelação. Que abriu o mistério e tocou na vida de Natanael, né? Maravilhoso. E tem um detalhe interessante aí também, que a gente vê, quando os dois estavam... João Batista diz assim, eis aí o Cordeiro de Deus. Aí os dois começaram a seguir Jesus. Jesus olha para eles e diz assim, que buscas? Aí, o que eles perguntam para o Senhor? A pessoa poderia dizer assim, eu quero um carro novo, quero uma casa, trazendo para os dias de hoje, né? Mas eles não, eles dizem assim, onde moras? Onde moras? É detalhe. Onde moras? E olha só, esses dois discípulos, né? Olha só, a alma, ela tem essa necessidade, né? Da morada eterna, da morada de Jesus. Com certeza. Lá no paraíso, né, quando foi expulso do paraíso, a alma, quando o Senhor fala que buscas, ele disse, onde tu moras? Onde é que é a tua casa? Né? E eles foram lá e passaram a noite na casa de Jesus, nesses dois discípulos.